Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Bom, neste vídeo a gente vai dar continuidade com a parte 12 do tema Construindo uma Rede Neural do Zero. A partir desse vídeo a gente vai ter uma série de vídeos onde o objetivo da gente vai ser turbinar a performance da nossa rede e para isso a gente vai utilizar um algoritmo conhecido como backpropagation. Esse algoritmo é um dos algoritmos mais utilizados para treinamentos em redes neurais. Tá? E aí, com isso, com a performance da nossa rede turbinada, digamos assim, a gente vai poder trabalhar agora com exemplos reais. Né? E o objetivo da gente é chegar a um problema de classificação em imagens. Tá? E no final, a gente vai construir esse aplicativozinho aqui, que é um aplicativo de reconhecimento de dígitos escritos à mão, tá? A gente vai fazer esse aplicativo do zero também, inclusive a parte gráfica do aplicativo a gente vai fazer lá do zero, tá? Então a gente vai construir todo esse aplicativo usando a nossa rede neural agora já performática, certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar da teoria e dos fundamentos do algoritmo backpropagation. A gente não vai ter implementação nesse vídeo, e nos próximos vídeos a gente vai implementar esse algoritmo, ok? Então vamos lá, vamos começar. Antes de a gente começar a falar do algoritmo backpropagation, vamos falar do problema de classificação multiclasse. Até agora a gente só viu a classificação binária. Vimos que o problema de classificação é encontrar uma fronteira que separe melhor as classes. No problema de classificação binária, a gente só tinha duas classes, a gente só tinha uma fronteira. No problema de classificação multiclasse, nós temos várias classes e para cada classe a gente tem uma fronteira. Como a gente pode ver aqui no desenho, tá? A gente está representando aqui 4 classes e para cada classe a gente tem uma fronteira de separação. Essas fronteiras de separação, elas são dadas pelos neurônios da camada de saída. Cada neurônio ele vai ser responsável por separar uma classe das suas demais, tá? Então, cada neurônio vai treinar uma fronteira que vai fazer com que essa fronteira separe a sua classe das demais. É como se eu tivesse diversos problemas de classificação binária. Ou seja, uma classificação multiclasse é como se fosse várias classificações binárias. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse vários classificadores, 4 classificadores binários, cada um com o seu neurônio de saída. Obviamente que todos eles treinando em conjunto, tá? Bom, aí você pode perguntar assim, por que num problema de classificação binário eu não tenho 2 neurônios? Já que num problema de classificação multiclasse eu tenho uma classe para treinar cada fronteira de separação das classes. Pelo seguinte, no problema de classificação binário, um neurônio ele me dá a probabilidade daquele conjunto de entradas de dados pertencer a uma classe ou não. Tá? Esse não já faz parte da outra classe. Tá? Ou seja, na probabilidade, a gente sabe o seguinte, se a gente tem 2 eventos que não ocorrem simultaneamente, a probabilidade de ocorrer um evento, tá? É 1 menos a probabilidade de ocorrer o outro evento. Ou seja, se eu tenho 90% de chances de acontecer de minhas entradas de dados pertencer a uma classe, eu vou ter automaticamente 10% de ela pertencer a outra. É por isso que a gente só precisa usar um único neurônio. Então, os neurônios de saída do nosso problema de multiclasse, cada neurônio ele vai dizer para a gente qual a probabilidade do meu conjunto de entradas de dados pertencer àquela classe. Nesse caso aqui, qual a probabilidade das minhas entradas de dados pertencer à classe representada pela cor vermelha? Vai ser dado por esse neurônio. A classe representada pela cor amarela vai ser dada por esse neurônio.
certo? Então, quando eu tenho apenas duas classes, um único neurônio já representa as duas probabilidades, certo? Agora, a partir de três neurônios, a partir de três classes, eu vou precisar de um neurônio por classe, ok? Bom, a gente vai trabalhar com problemas de classificação de imagem, tá? A gente vai ter uma imagem e a gente vai precisar dizer a qual classe essa imagem pertence, tá? Então, assim, as nossas amostras para treinar a nossa rede e as nossas amostras para testar o desempenho da nossa rede, elas são que nem as amostras que a gente trabalhou com os problemas simples, tá? Elas são representadas por esses pontos aqui, tá? É um ponto no espaço dimensional aonde eu tenho as entradas da minha rede que representam essas amostras, tá? A gente viu lá num problema de evasão que cada amostra era um aluno e cada aluno tinha duas características, que era a sua frequência e a sua nota média global, certo? Com essa frequência e essa nota média global, esse aluno pertence à classe dos que vão ser evadidos ou da classe que não vai ser evadido, tá? No caso do problema de classificação de imagem, a gente também tem esse mesmo padrão. Cada ponto desse, ele representa uma imagem. Por exemplo, aqui, ó, no problema de classificação que a gente vai trabalhar, isso aqui é real, é um problema de classificação de dígitos manuais, né? Reconhecimento de dígitos escritos à mão. Cada pontinho desse representa uma imagem. Por exemplo, esse verde são as amostras das imagens correspondente ao dígito 3. Esses azuis das imagens correspondentes ao dígito 4. Os amarelos do dígito 8 e os vermelhos dos dígitos 0. Como separar cada classe dessa para, dado uma nova imagem de um dígito, saber a qual fronteira ele pertence, a qual lado da fronteira ele pertence, para saber a qual classe ele pertence, tá? A questão é o seguinte, que geralmente uma imagem ele não possui só duas características, como está aqui no gráfico, tá? Geralmente uma imagem representa dezenas de milhares, centenas de milhares de características, certo? Só que graficamente não dá para a gente ver. Porque cada característica, nesse caso aqui a gente está representando esse gráfico por duas, né? Cada característica é uma dimensão no meu espaço de características, certo? Até três características dá para a gente ver num gráfico. Mas a partir de quatro, não tem mais como a gente ver, certo? Mas o que seriam essas características de uma imagem, tá? Veja, cada característica representa uma entrada da nossa rede, tá? Quais seriam as entradas de dados da nossa rede para apresentar uma imagem? Então, ó, a gente pode representar uma imagem de diversas formas, tá? A forma mais, digamos assim, direta, tá? É trabalhando com os dados brutos da imagem. Ou seja, o que seriam os dados brutos da imagem? Cada entrada no meu neurônio seria um pixel da imagem. Um pixel, ele é uma cor, e uma cor, computacionalmente falando, é representado por um número, tá? Então a gente vai ter um vetor numérico que vai representar as entradas da nossa rede, ou seja, cada x da nossa rede, x1, x2, x3, x4, vai ser um pixel da imagem, certo? Por exemplo, essa imagem aqui, ela possui 28 por 28 pixels. Se a gente multiplicar 28 por 28, vai dar 784. Nessa imagenzinha aqui, ó, nós temos 784 pixels, tá? Então, cada pixel ela vai ser uma entrada de dados da nossa rede, certo? Agora sim, pixels são ruidosos. Eu possuo uma imagem, se a gente for considerar a entrada de dados da nossa rede como sendo os pixels, a gente vai ter muito ruído na nossa rede, tá?
Então a gente pode fazer um pré-processamento na imagem. Eu não vou entrar em muito detalhes nisso aqui não, tá, gente? Mas só para a gente ter a noção de que a gente pode ter outros tipos de entrada de dados na nossa imagem, e a gente pode fazer um pré-processamento na imagem. Esse pré-processamento pode ser feito de diversas formas. A gente pode tirar um histograma de probabilidades de cores. A gente pode extrair as bordas da imagem. Esse exemplo aqui é muito bom para reconhecer com extração de borda. Por quê? Porque cor e fundo da imagem não interessa para reconhecer o dígito, né? Então a gente pode extrair as bordas da imagem. A gente pode extrair uma coisa chamada histograma de gradientes orientados, que seria qual a orientação das bordas, né, da imagem, etc, etc. Então a gente pode ter diversos tipos de processamento aonde a gente não vai ter mais os dados brutos como entrada da rede, certo? Bom, só que o que acontece? Com a Deep Learning, hoje em dia, pouco se faz isso, tá? Se processa uma imagem, obtém a entrada processada, e a partir daí é que vem o modelo de aprendizado de máquina, baseado nessas entradas, para aprender o padrão nessa imagem, certo? Por que pouco se faz isso hoje em dia? Porque com a Deep Learning, as camadas intermediárias da nossa rede, elas já fazem algo bem próximo do que é um pré-processamento, só que esse pré-processamento é incluído no treinamento da nossa rede, certo? Então, hoje em dia, com a Deep Learning, basicamente ele trabalha com os dados brutos da imagem, certo? Bom, a gente vai construir nossa rede neural e no final a gente, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? A gente vai trabalhar com esse aplicativo aqui de reconhecimento de dígitos escrito à mão, tá? As imagens, existe um dataset público com essas imagens de dígitos chamado MNIST. A gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre o MNIST, que é utilizado justamente para criar uma rede para treinar dígitos. As imagens que a gente trabalha são imagens pequenas. Elas são de 28 por 28, como eu falei para vocês, e dando um total de 784 pixels, tá? Como a gente tem um conjunto de dados pequeno, a nossa rede ela não é uma deep learning, né? Mas como a gente tem um conjunto de entrada de dados que não é tão grande assim, a gente vai trabalhar com os dados brutos também, tá? Mas a gente poderia fazer um pré-processamento também se a gente quisesse, ok? Bom, agora nós estamos preparados para falar do algoritmo backpropagation, tá? Como é que a gente vem treinando a nossa rede até agora? A gente viu o seguinte, que o treinamento da rede consiste em a gente aproximar, no caso da regressão, né? Aproximar nosso modelo o mais perto possível das amostras de treino, tá? E no caso da classificação, a gente treinar o nosso algoritmo para que a gente encontre uma fronteira que melhor separe nossas classes. Uma ou mais fronteiras, agora que a gente viu o problema de multiclasse, tá? Só que o que acontece? A gente tem uma função de custo que mede lá na nossa rede o quanto essa rede ela está performática, digamos assim, o quanto ela está errando ou acertando, né? Se ela estiver errando muito, ela está acertando pouco e vice-versa, né? Ou seja, o custo mede a qualidade da nossa rede, tá? E a gente tem que minimizar o custo, tá? Então a gente viu o seguinte, que o problema é encontrar valores para os pesos e baias da nossa rede de tal forma que a gente tenha o menor custo possível, tá? E a gente viu aqui, ó, que para fazer isso, olhando para esse gráfico aqui novamente, né? A gente tem que, para cada parâmetro, considerando que nesse gráfico aqui eu tenho uma função de custo, né? E que a minha entrada desse gráfico é um valor de um parâmetro qualquer, tá?
Dado um parâmetro, a gente tem aqui ó, o valor de seu custo na função de custo. O objetivo é fazer com que qual o valor desse parâmetro eu vou ter que ter na minha rede para que esse custo caia a aproximadamente zero, certo? Então a gente viu que esse problema é um problema de encontrar o gradiente da nossa função de custo em relação a um determinado valor para esse parâmetro e através desse gradiente a gente saber se a gente vai aumentar o valor desse parâmetro, diminuir o valor desse parâmetro e enquanto qual a quantidade, né, de acréscimo, digamos assim, ou de decréscimo que a gente vai dar nesse parâmetro, tá? Então, o gradiente é a derivada, certo? Só que assim, eu mostrei para vocês, conceituei para vocês a derivada através do limite, tá? E aí o que é que a gente fez? A gente implementou no nosso algoritmo uma derivada numérica, tá? Vamos lembrar disso daqui. Bom, antes disso, de a gente lembrar da derivada numérica, né? E conceitualmente através do limite o que é uma derivada, eu vou apresentar para vocês aqui alguns símbolos que a gente pode utilizar para representar uma derivada de uma função, tá? Então, por exemplo, a derivada da função de f de x, a gente pode representar ela por esse símbolo aqui, que é um f apóstrofo de x, tá? A gente pode representar por df dx, ou seja, a derivada da função em relação a x, tá? E a gente pode representar dessa outra forma aqui, certo? Esse símbolo aqui, ó, ele é conhecido como dρ, tá? Quando é que a gente usa o df dx? Quando é que a gente usa o dρf dx? Bom, quando a nossa função ela só tem uma entrada, a gente representa dessa forma, df dx. Quando ela tem mais do que uma entrada, que é o nosso caso, a gente representa dessa forma, dρf dρx, tá? No nosso caso, o f é a função de custo e o x são os parâmetros, né? Os pesos e os bias, ok? Bom, mas vamos lá. Vamos lembrar aqui o que é a definição de uma variável, de uma derivada, tá? Então, se eu pego esse ponto aqui, eu quero saber a derivada desse ponto na minha função, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um delta, um pequeno acréscimo sobre x, ok? Verificar qual é o f desse x acrescido desse delta, subtrair do f de x e dividir pelo delta, só que com o delta tendendo a zero, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui está tendendo a infinito, está errado, viu, gente? Eu vou corrigir isso aqui. Isso aqui é tendendo a zero, tá? Então, como meu delta tende a zero, eu vou ter uma derivada, ok? A gente implementou isso de que forma? Lembre, isso aqui é a função de custo. A gente calculava um custo para um determinado peso ou um determinado bias. A gente calculava o custo somando o peso com um pequeno acréscimo, calculava esse custo, depois calculava o custo sem esse acréscimo para o mesmo parâmetro, ok? E dividia pelo delta. Qual o problema disso, gente? O problema é que toda vez que a gente fosse calcular a derivada, a gente tinha que percorrer a rede duas vezes, tá? Tudo bem, para uma rede pequena não tem problema, tá? Mas para uma rede com milhões de neurônios, né? Com milhões de conexões, a gente tem que passar por todas as conexões da rede para a gente poder calcular o custo, certo? Agora vamos lá, raciocinem comigo. Um peso ele está relacionado a uma conexão, certo? Se eu tenho milhões de conexões, eu tenho milhões de pesos que eu vou ter que atualizar durante o aprendizado do nosso modelo, certo? Então,
pare para pensar, se para cada peso eu tenho uma conexão e para cada peso eu tenho que percorrer todas as outras conexões para calcular o custo, então, considerando que o número de conexões é n, o número de interações que a gente tem que fazer para treinar a nossa rede é n vezes n, é n ao quadrado, ok? Então, a gente tem um algoritmo aqui exponencial, tá? Eu tenho um O de n ao quadrado. Isso aqui não é bom para nossa pra performance do algoritmo de treinamento, tá? Então, o ideal é que a gente converta isso aqui em um O de n, tá? E é exatamente isso que o algoritmo backpropagation dá para a gente, tá? Ele converte um problema de O de n ao quadrado, se a gente for estiver trabalhando com a derivada numérica, para um problema O de n, se a gente deixar de trabalhar com a derivada numérica para trabalhar com o algoritmo backpropagation, tá? Bom, o algoritmo backpropagation, ele se baseia agora numa coisa chamada de derivada analítica, tá? Enquanto que na derivada numérica a gente tem que achar a derivada da função em todos os pontos, ou pelo menos nos pontos que a gente está testando os valores dos nossos pesos e baias, tá? Que podem ser muitos, né? Enquanto está treinando a rede. Na derivada analítica, a gente encontra uma função que me dá a derivada em todos os pontos, certo? Que seria esse caso aqui, ok? Então, essa função f' de x aqui, ó, ela me dá já a derivada em todos os pontos de x da minha função f de x, ok? E aí, com isso, a gente não precisa agora estar tendo que fazer justamente isso que a gente fazia, né? Eu teria que, através da implementação do limite numérico, né, da derivada numérica, eu teria que calcular o custo para cada f de x mais delta x, para cada f de x, para a gente encontrar essa derivada. Aqui não. Aqui eu já tenho uma função que já me dá isso. Ok? Então isso aí vai aumentar bastante o desempenho do algoritmo de aprendizagem. Ok? Bom, mas como é que a gente acha a derivada analítica de uma função? Bom, gente, aqui não é aula de cálculo, tá? Mas eu trouxe aqui, eu procurei trazer aqui o máximo de informação possível para que a gente possa entender de forma completa o algoritmo backpropagation, tá? E como isso envolve muito cálculo, tá? Então a gente tem um conteúdozinho aqui teórico um pouco pesado sobre cálculo, mas eu tentei trazer isso aqui da melhor forma possível, certo? E vocês vão ver que não tá tão difícil assim de entender, tá? Para quem já viu cálculo, para quem em ciência da computação ou engenharia, vocês têm as disciplinas de cálculo. Para quem já viu, isso aqui tá tranquilo, pode até pular, certo? Mas para quem não viu, eu vou tentar fazer uma explicação, me esforçar para ser o máximo, o mais didático possível aqui, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula a derivada analítica de uma função, certo? Eu vou pegar uma função aqui como exemplo, que é essa de cálculo. F de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, quem seria a derivada analítica desse caso? Ou seja, qual seria a função que vai me dar a derivada em todos os pontos dessa função f de x? Certo? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que, pelo conceito de derivada, a derivada de uma função ela é um limite. A derivada de fx, por exemplo, é o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, quando Δx tende a zero. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer, cara? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai substituir o x, a nossa função, aqui dentro. Certo? Então, vamos lá. Bom,
quem é f de x mais ΔX aqui, ó, tá? A gente tem, vamos pegar esse termo aqui primeiro. Então, quem é f de x mais ΔX? Vamos respirar e vamos resolver isso aqui com calma, tá? F de x mais ΔX aqui dentro dessa função é eu pegar esse x aqui, somar com ΔX, pegar esse x aqui e somar com ΔX, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? X mais ΔX ao quadrado, ok? Mais 2 vezes x mais ΔX, mais 3. Pronto. Esse é o f de x mais ΔX, nessa função aqui, ok? Agora, quem é o f de x? X ao quadrado. Quem é o f de x? Não, quem é menos f de x? É menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3, tá? Menos x ao quadrado, menos 2x. Ah, não, desculpe. É isso mesmo. Menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Estou negando. Tá, beleza, tá certo. Ok. Bom, vamos continuar a resolver essa expressão aqui, ó. Veja só. O x, se eu for resolver essa parte aqui, o que é isso aqui lá, ó? Segundo grau. X mais delta ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x ΔX, mais quadrado do segundo. Estou resolvendo essa expressãozinha aqui, tá? Aqui é 2x mais 2 vezes delta, é a distributiva, tá? Matemática básica aqui, gente, tá? Depois eu tenho 1 mais 3, menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Bom, daqui, presta atenção, ó. O x ao quadrado, eu elimino com menos x ao quadrado. O 2x eu elimino com menos x, menos 2x. O 3 eu elimino com menos 3, então sobra isso aqui. 2x delta mais delta ao quadrado mais 2 delta dividido por delta. Agora olha que legal. Se eu pegar aqui, ó, e dividir delta por delta, vai ser 1, né? Então fica 2x. Delta ao quadrado por delta, delta. 2 delta por delta, 2. Então, eu tiro o denominador do meu limite, tá? Então, agora é o seguinte, o que é que ficou agora? Ficou limite de 2x mais delta mais 2, quando delta tende a zero. Se delta for zero, minha expressão fica 2x mais 2. Então, ó, o limite dessa função, x ao quadrado mais 2x mais 3, tá? Quando delta tende a zero, é 2x mais 2, ok? Então, a gente acaba de deduzir que a derivada dessa função aqui, ó, é 2x mais 2. Voltamos lá para o gráfico, né? Se aqui fosse x ao quadrado mais 2x mais 3, isso aqui seria 2x mais 2, ok? Não é, porque 2x mais 2 é uma função linear, né? Então, não é isso, mas eu estou querendo mostrar que essa função é a função que a gente acabou encontrando de uma outra função, ou seja, a derivada analítica. Certo? Mas vem cá, a pergunta é o seguinte. Eu vou calcular minha derivada de qualquer função substituindo ela dentro do limite? Não, tá? Existem algumas propriedades da derivada que isso aí já foi provado, a gente não vai estar aqui provando nada, não é uma aula de cálculo, né? Mas existem algumas propriedades da derivada que você calcula sem precisar fazer esses passos todos aqui, tá? Aqui só foi para demonstrar a vocês mesmos, certo? Então, uma das regras, digamos, uma das propriedades ele diz o seguinte, ó, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso facilita muito a gente calcular a derivada, tá? Uma das outras propriedades é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, se eu tenho uma derivada de um x elevado a n, como é que eu calculo essa derivada? A derivada de x elevado a n eu vou pegar o expoente, multiplicar por x e subtrair esse expoente de 1, tá? E uma outra é
uma outra propriedade é que a derivada da constante ela é zero. Certo? A derivada do produto é o quê? Derivada de g vezes h é g vezes a derivada de h dx, né, dh dx, ou seja, da derivada de h em relação a x. Ou melhor, né, a derivada de g vezes h em relação a x é a derivada de g, ou desculpe, é g multiplicado pela derivada de h em relação a x, mais h multiplicado pela derivada de g em relação a x. Tá? Então, com essas propriedades aqui, ó, a gente resolve boa parte das derivadas. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar de novo essa expressão aqui. Tá? Veja, a derivada de f de x é uma derivada da soma. Tá? Então, eu posso quebrar em várias pequenas derivadas. Tá? Derivada de x ao quadrado em relação a x, derivada de 2x em relação a x e derivada de uma constante em relação a x. Ok? Então, posso resolver cada uma isoladamente e depois fazer a soma. Certo, gente? Então, é isso que a gente vai mostrar aqui e a gente vai ver que isso vai dar exatamente isso. Certo? Bom, vamos lá. Quem é a derivada de x ao quadrado? Cai nessa propriedade aqui. Tá? Então, vamos lá. X ao quadrado, n é 2, então eu vou subtrair, ó, 2 menos 1 dá 1, então vai ficar x elevado a 1. E eu vou pegar o 2 e colocar do lado do x. Então, ó, derivada de x ao quadrado é 2x. Ok? Ó, cadê? 2x. Esse termo aqui. Derivada de 2x é a derivada de um produto. Então, como é que é a derivada de um produto? É o primeiro termo multiplicado pela derivada do segundo, mais o segundo termo multiplicado pela derivada do primeiro. Tá? O primeiro termo é quem? É 2. Multiplicado por derivada de x em relação a x é 1. Tá? Cai nessa regra aqui. N é 0, desculpe, n é 1. 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1. E eu vou pegar 1 e multiplicar x. E multiplicar o termo derivado, né? 1 vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Ok? Então, ó, essa segunda derivada vira 2. Ou, desculpe, perdão, ainda estamos aqui. Aqui é o quê? 1 vezes 2, 2. Tá? Agora, a derivada de uma constante é 0, então esse termo aqui fica 0. Então, aqui fica 2 mais 0, que é igual a 2. Bom, toda vez que a gente vai derivar, né, algo desse tipo, derivada de 2x, de um f de x, que é 2x, em relação a x, a gente sempre vai pegar o termo, a derivada vai ser sempre o termo que multiplica x. Certo? Então, gravem bem isso aí, que a gente vai usar bastante lá no algoritmo backpropagation. Por exemplo, a derivada de 10w em relação a w vai ser 10. Certo? A derivada de 10w ao quadrado, aí entra essas duas regras juntas, 10w ao quadrado. Eu vou pegar o 2, multiplicar por 10, vai virar 20, certo? O w que está ao quadrado vai virar o w elevado a 1, que é o w, então vai ficar 20w, certo? Então é dessa forma que a gente vai derivando. Tá? Então aqui ficou 2, aqui ficou 2x e aqui ficou 0. Então, no final das contas, a gente vai ter 2x mais 2. Ok? Uma outra coisa importante para a gente também é o seguinte. A gente usa muito na nossa função de ativação a função sigmoide. Tá? A gente não vai estar aqui calculando e demonstrando a derivada de todas as funções de ativação. Tá? Esse não é o objetivo. Então, quando a gente precisar da derivada de uma função de ativação qualquer, a gente vai recorrer, né, aí ao que já está consolidado e aceitar que é verdade que a derivada daquela função é aquela mesma. Tá? Então, por exemplo, a derivada da sigmoide, né,
Então, a derivada da sigmoide é a própria sigmoide multiplicado por 1 menos a sigmoide, tá? Então, essa derivadazinha aqui a gente vai implementar lá na nossa rede, porque a gente vai precisar dela para o algoritmo, tá? A gente tem a derivada da ReLU também, a gente tem a derivada da função identidade, que na hora que a gente estiver implementando o código, eu mostro para vocês essas derivadas, ok? Bom, uma vez entendido o que é a derivada analítica e como chegar nela, né? A gente agora vai aprender, ainda em relação à derivada, como calcular a derivada de uma função mais complexa, tá? Bom, lembre, qual é a função que a gente está querendo derivar em relação aos parâmetros da nossa rede, os pesos e os baixos? É a função de custo. Lembre que a função de custo, ela precisa da função da saída da nossa rede neural, tá? Então, a depender do tamanho da nossa rede neural, nossa função de custo ela é extremamente grande, tá? Para não dizer gigante, certo? Bom, então como é que a gente vai conseguir derivar uma função gigante, tá? Então é aí que entra a regra da cadeia, certo? Gente, a regra da cadeia, ela é a base do algoritmo backpropagation, certo? Então, se a gente entender a regra da cadeia, a gente vai entender o algoritmo muito bem, certo? E entendendo o algoritmo muito bem, a gente implementa, tá, esse algoritmo em qualquer linguagem, no Python, no Java, no C, no C++, em qualquer linguagem, certo? Então a ideia aqui dessa aula é que eu sei que a carga matemática está um pouquinho pesada, mas é necessário isso. A ideia dessa aula aqui, desse vídeo aqui, é que vocês entendam o algoritmo para que vocês possam implementar em qualquer lugar. Ah, mas já existem frameworks, já existem bibliotecas, já existem coisas prontas, eu não preciso fazer isso. Ok. Mas aqui, a ideia desse canal é mostrar para vocês como as coisas funcionam, tá? E existem diversas vantagens para isso, né? Eu não vou apontar isso aqui agora. Vou fazer um vídeo, prometo a vocês fazer um vídeo especial para mostrar as vantagens de um conteúdo desse aqui do canal, né? Do tipo de conteúdo que a gente trabalha aqui no canal, né? Quais são as vantagens? Quais são as vantagens de entender o porquê do porquê do porquê? Tem diversas vantagens. Mesmo para aquelas pessoas que não trabalham com baixo nível, mesmo para aquelas pessoas que não trabalham com uma big tech para construir uma IA, tá? Mesmo para aquelas pessoas que usam TensorFlow, mesmo para aquelas pessoas que usam uma biblioteca PyTorch de Python para usar, para criar para treinar uma rede neural qualquer, tá? Mesmo assim, o entendimento de como as coisas funcionam tem suas vantagens até mesmo para pessoas que não têm interesse de se aprofundar no assunto, tá? Ok? Bom, mas vamos lá, né? Vamos primeiro, a ideia aqui agora é que a gente use agora a nossa rede neural, primeiro com um único neurônio, tá? Para fazer exatamente o cálculo da derivada da sua função de custo, tá? Então, eu usei algumas nomenclaturas aqui, ó, do nosso neurônio, que é o seguinte, tá? Eu estou chamando de Z a função de somatório ponderado, tá? Então, o nosso Z aqui, né, a gente já está mais do que careca de saber isso aqui. Nosso Z é um WX mais B. Desculpa que eu adiantei aqui. É um WX mais B, beleza? Sigma é a nossa função de ativação, pode ser qualquer uma. Y, vou chamar isso aqui de Y barra, tá? Mas eu não sei qual, vou ser honesto com vocês, eu não sei qual é a nomenclatura desse símbolozinho aqui.
Eu vou chamar isso aqui de y barra. Y barra é a saída da nossa rede, tá? Então, a saída da nossa rede, ela é a saída da função de ativação, que tem como entrada o z, tá? Se a gente pegar e destrinchar isso aqui, ó, colocar... A gente sabe que a função de ativação, se a gente for usar sigmoide, tá? Vai ser sigmoide de z é 1 sobre 1 mais e elevado a menos z, tá? Se eu substituir o z aqui, que é o wx mais b, a gente tem essa expressãozinha grande aqui, tá? Isso aqui é o y barra, é a saída da nossa rede com o neurônio tendo a função de ativação como sigmoide, tá? Mas vamos lá. Quem é a função de custo? Só um minutinho, gente, que eu vou tomar meu cafezinho aqui, que eu também sou de ferro, né? Eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo aí com o cafezinho de vocês também aí, tá? E estejam curtindo. Bom, nossa função de custo eu vou chamar de L, por quê? L vem de loss, loss vem de custo, tá? E isso é muito utilizado na literatura dentro de redes neurais, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, se nossa loss for a MSE, que foi o que a gente aprendeu até agora, que é a mean square erro, ou seja, o erro quadrático médio, tá? Ela vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Eu estou simplificando a função de custo, considerando que a gente só tem uma amostra, tá? Mas, obviamente, que o custo ele é dado na média desses caras aqui para cada amostra, certo? Quem é o Y barra? É a saída da rede. O YO, lembra, a gente usa amostras para treinar o nosso modelo. O Y é o valor de uma amostra, tá? É o valor da saída de uma amostra, é o valor verdadeiro, digamos aqui, assim, né? E o y barra é o valor predito, tá? Então a gente sabe que isso aqui é o erro ao quadrado, tá? Dividido por 2. Então isso aqui, ó, é a função MSE simplificada para uma única amostra, tá? Então o objetivo da gente é derivar ele, lembra disso, ó, eu quero atualizar W, então eu tenho que derivar ele em relação a W, né? E a partir daí a gente usar aquela formulazinha para atualizar W. Fazer a mesma coisa para B. Eu quero derivar L em relação a B e usar aquela formulazinha para saber qual vai ser o próximo de valor de B baseado nessas derivadas. Essa derivada é chamada de gradiente, tá? Mas vamos lá. Como é que eu derivo L, né, em relação a W, que é isso que a gente quer, né? Se a gente quiser calcular o gradiente em relação a W ou derivar L em relação a B, se a gente quiser calcular o gradiente em relação a B, tá? Bom, primeiro é o seguinte, a gente teria que achar a derivada desse carinha grandinho aqui, e olha que eu só estou trabalhando com um único neurônio, imagine aí quando a gente estiver com a rede gigante, tá? Então eu teria que achar a derivada desse carinha aqui bem grande, tá? Tentar buscar lá a regra da soma, a regra do produto, ia ficar complicado a gente ir por esse caminho para achar a derivada desse cara aqui em relação a W, tá? Mas aí, ó, entra uma coisa chamada de regra da cadeia, certo? O que é a regra da cadeia? Uma função, gente, ela pode ser composta por outras funções. A gente chama isso de função composta, tá? Lembra lá, ó, da aula lá, se eu não me engano, ainda o ensino fundamental, que a gente vê isso, que uma função composta, por exemplo, uma f de g de x, é uma função cuja entrada dela é a saída de outra função. E é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? Se y barra é uma função, eu tenho como entrada dessa função uma outra função. Na verdade, o y barra é a saída, né, que é a sigmoide, né, se a gente estiver trabalhando com a sigmoide. Tá? Então, ó, a gente vê que o y barra ele é função de z e o z ele é função de w, tá? Ó, veja aqui, ó, z igual a wx mais b. Você fala, mas o z não é função de x, não é x que é a variável. Calma,
Depende do ponto de vista. Se a gente quer alterar, se a gente quer saber o quanto W influencia na minha função, W deixa de ser a constante, x passa a ser a constante da função, W passa a ser a variável, porque é o que a gente quer ver. Qual o comportamento da função em relação a W, tá? Então, ó, Z é uma função de W nesse momento. Tá? Então, a gente tem um y barra de Z de W, a gente tem uma função composta. E aí, gente, é que entra o grande lance da regra da cadeia. Ela diz o seguinte, ó, se eu tenho uma função composta, e a maioria das funções complexas são funções compostas, mesmo que a gente não tenha uma função explicitamente composta, a gente vai ver aqui um exemplo. A gente pode transformar ela em uma função composta. A gente consegue calcular a derivada através de várias derivadas menores, tá? Através do produto de várias derivadas menores. E como é que isso aqui é feito? Seguinte forma. Se eu quero a derivada de L em relação a W, primeiro eu vou derivar L em relação a Y barra, ou seja, eu vou considerar essa expressãozinha aqui, tá? Multiplicado por a derivada de Y barra em relação a Z, ok? E por fim, a derivada de Z em relação a W. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Certo? Essa é a famosa regra da cadeia. E essa regra da cadeia, ela vai nos dar uma ferramenta poderosíssima para a gente poder treinar a nossa rede, tá? Bom, e aí a gente já pode, ó, calcular cada termo desse separado e depois multiplicar eles, certo? Então isso aqui para a gente vai ser uma ferramenta muito poderosa. Bom, se eu derivar ele em relação a y barra, lembra daquelas regrinhas do produto, da soma, etc, tá? Ainda fica difícil de a gente derivar ele em relação a y barra aqui. Mas presta atenção. A gente pode transformar um L em função de y barra em uma outra função composta. Como é que eu posso fazer isso? Se eu chamar y barra, ó, esse termo aqui, ó. Se eu chamar y barra menos y de k, ó, k, eu estou fazendo k igual a y barra menos y. Ou seja, k, eu criei uma outra função, que é y barra menos y. Tá? Agora, meu L de k vai virar somente k ao quadrado sobre 2. Resolver k ao quadrado sobre 2 a gente já sabe. Lembra disso? A gente já sabe resolver k ao quadrado sobre 2. Se a gente pegar o slide passado, ó, vocês estão assistindo o vídeo, dá uma pausa, vai para o slide passado e você vai ver que a gente já sabe calcular esse cara aqui. Tá? Ok. Então, um L de k é esse cara. Só que um L de y barra é uma função composta, que é o quê? É um L de k, agora o k que é função de y barra. Então, a própria derivada da cadeia dessa expressão aqui me leva a uma outra função composta, certo? Que eu também vou utilizar a derivada da cadeia. Aqui, ó. Então, eu estou querendo calcular esse termo. Não percam aqui o gancho da coisa, tá? Então, esse cara, transformando numa função de k, né, vai virar uma função composta. Então, para eu derivar L em relação a y barra, eu vou derivar L em relação a k, derivar k em relação a y barra. Veja como fica fácil agora aqui, ó. Derivando esse cara aqui, ó, lembra, eu vou pegar o 2, multiplicar o k, dividir por 2, vai sobrar k. Certo? Então, a derivada desse termo aqui é k. Ok? E a derivada de k em relação a y barra? Vamos lá. Derivada da diferença é o quê? É a diferença das derivadas. Então, derivo esse e subtraio. Derivada de y barra em relação a y barra é 1. Isso aqui é uma constante, vira 0. 1 menos 0, 1. Então, ó, k vezes 1 vira o próprio y barra menos y. Olha que legal. Então, esse termo já temos, que é o y barra menos o y.
Só que quem é o y barra menos y? É a saída de um dos nossos neurônios subtraído da saída da amostra. É o erro daquela amostra para aquele neurônio. Certo? Então, esse primeiro termo, a gente tem um erro da saída do neurônio, digamos assim. Tá? Agora, vamos lá. Segundo termo. Quem é derivada de y barra em relação a z? Ó, é a derivada desse cara aqui, ó. Y barra é a função de ativação em relação a z, ok? Logo, a derivada desse cara depende da função de ativação, tá? Então, assim, como eu quero fazer uma coisa genérica, independente de qualquer função de ativação, eu não vou derivar esse cara, eu só vou dizer que isso aqui é a derivada da função de ativação. Somente isso, certo? E esse outro termo aqui é o quê? Vamos lá? Isso aqui a gente também sabe calcular. No slide passado lá, ó. Considerando que W é a variável da nossa função, tá? O que, que a gente vai fazer? Ó? Derivada da soma é a soma das derivadas. Eu derivo esse termo e soma. Aqui é uma constante, vira zero. Certo? Aqui eu vou pegar quem multiplica W, x. Então a derivada desse cara todo é x. Ok? Então, multiplicando tudo, a derivada da função de custo em relação a esse peso aqui, ó, ela vai virar isso. Primeiro termo, o erro daquele neurônio, tá? Multiplicado pela derivada da sua função de ativação, multiplicado pela entrada do neurônio. Acabou. Certo? Isso aqui, ó, estou simbolizando aqui que é o gradiente de L em relação a W. E agora, ó, a gente altera W exatamente como a gente alterava lá com as derivadas numéricas, tá? A única diferença é que agora ó, o meu gradiente está sendo calculado de forma analítica e não mais percorrendo toda a rede, calculando a função de custo para um f de x mais delta x, calculando a função de custo para o f de x, dividindo pelo delta, certo? A gente não está fazendo mais isso, a gente vai calcular pela derivada analítica, ok? E aqui a gente atualiza o nosso peso pela regra do gradiente, tá? Beleza. A gente falou de uma rede de um neurônio. Mas se a gente tiver mais de um neurônio, tá? Vamos ver aqui agora para mais de um neurônio. Uma coisinha aqui que eu acrescentei aqui de nomenclatura é o seguinte, tá? No lugar de Z, eu coloquei Z1 para o neurônio 1, Z2 para o neurônio 2. No lugar de W, W1 para a primeira conexão, W2 para a segunda conexão, beta 2, beta 1. E eu coloquei um H aqui, ó. Aqui não tem um Y barra não é a saída desse neurônio, H é a saída desse. H de hidden, de escondido, tá, gente? O H é a saída do neurônio escondido, certo? E a gente sabe que a gente sabe que o Y barra é o sigma de Z de 2, H é o sigma de Z de 1, beleza? E agora, ó, como é que eu calculo? Agora vai ser mais complexo. Como é que eu calculo minha função de custo em relação a W1? Bom, existe uma regrinha aqui, a gente vai entender o porquê, tá? Que o que a gente precisa fazer é o seguinte, tá? A gente vai precisar seguir alguns passos, porque através desses passos que a gente seguir, a gente vai criar um padrão que o nosso algoritmo vai seguir e vai se tornar um algoritmo escalável para qualquer tamanho de rede, tá? Você fala assim, porra, quanto mais neurônios eu tenho, quanto mais profunda é a minha rede, quanto mais camada tem, tá? Minha função de custo vai ficando complicada. Então significa dizer que para os neurônios de saída, né, o cálculo da derivada vai, beleza, tranquilo. Mas para os neurônios das camadas intermediárias, que a derivada vai ficando maior e maior e maior, como é que isso aí pode se tornar escalável? Né? Se eu cresço a derivada quando eu cresço o meu número de camadas e número de neurônios. Então, se a gente seguir esse padrão que está aqui, você vai ver que sim, ele vai ser um algoritmo escalável, independente da profundidade que você está na rede para calcular os seus parâmetros, tá? Mas para isso, ó, o que é que a gente precisa fazer? Bom, o objetivo aqui no algoritmo é a gente calcular
basicamente a gente calcular duas coisas, tá? A gente calcular uma coisa chamada de delta, tá? Cada neurônio vai ter um delta, ok? E depois de calcular os deltas, a gente vai utilizar os deltas para calcular os gradientes, tá? Gradiente de W1, gradiente de W2, ou seja, o que são esses gradientes, né? É a derivada de L em relação a W1, a derivada de L em relação a W2 e por aí vai, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular esses deltas, tá? Mas o que são esses deltas? Vamos lá. Um delta é a derivada da função de custo em relação ao z do neurônio que eu estou calculando delta. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o delta, estou chamando de delta 2, porque aqui a gente está no neurônio 2, né? O delta 2 é a derivada da função de custo em relação a Z2. O delta 1 é a derivada da função de custo em relação a Z1 e assim sucessivamente, tá? Mas a gente já sabe calcular isso pela regra da cadeia, né? Quem tiver com dificuldade, volta para o slide passado que a gente já sabe calcular esse cara aqui, ó. Vamos lá ver? E esse cara aqui, vamos começar com o delta 2 porque é mais simples, tá? Só que antes disso, ó, vamos olhar a nossa função de custo como uma função composta, certo? Em relação a W2, eu tenho uma função de L, função de custo, é função de Y barra, que é função de Z2, que é função de W2. Em relação a W1, a gente tem L, que é função de Y barra, que é função de Z2, que é função de H, que por sua vez é função de Z1, que é função de W1. Perceba uma coisa aqui, ó. Quando eu calculo essa derivada, quando eu vou calcular essa derivada, todo esse termo aqui, ó, até Z2, já foi calculado anteriormente. Então, aqui, ó, a gente já percebe que se a gente começar calculando pelos neurônios de saída, a gente já tem boa parte do cálculo para os neurônios da camada intermediária. Então, se a gente for passando isso para trás, é por isso que o nome do algoritmo é backpropagation. Se a gente for passando esses cálculos para trás, a gente utiliza esses cálculos para calcular os deltas de outras e os gradientes das camadas anteriores, tá? Então vamos lá. Quem é o delta 2, tá? Olhando para essa funçãozinha aqui de cima. O delta 2 é, decompondo isso aqui pela regra da cadeia, a gente tem derivada de L em relação a Z2 é a derivada de L em relação a Y barra, multiplicado pela derivada de Y barra em relação a Z2. Acabou. É isso aqui que a gente quer. E aí, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente, olhar no slide passado, a gente já fez isso, tá? Derivada de L em relação a Y barra é o erro. É aquele errinho, tá? Que a gente já viu lá no slide passado. Volta lá se vocês não tiverem lembrado. E a derivada de Y barra em relação a Z2, também volta lá no vídeo se vocês não lembrarem, é a derivada da função. Eu errei aqui, viu, gente? Aqui não é delta, desculpa. Aqui é sigma, tá? É a derivada da função de ativação em relação ao Z do neurônio que a gente está calculando o delta. Então, isso aqui, gente, ó, é o nosso delta 2, tá? Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão disso? Isso é bastante importante. Para o cálculo dos deltas dos neurônios da camada de saída, a regra é a seguinte, fixa isso aí. É o erro desse neurônio, ou seja, é a saída predita desse neurônio menos a saída real, multiplicado pela sua derivada da função de ativação. Acabou. Então, eu calculo o delta das camadas de saída dessa forma. Não preciso estar toda hora usando a regra da cadeia. Uma vez entendida a regra da cadeia, a gente já fixa isso aqui, tá? Agora, para calcular os deltas dos neurônios da camada intermediária, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos à regra da cadeia. Presta atenção aqui numa coisa, gente, ó.
parte dessa regra da cadeia, né? Vamos lá, pegando por aqui, por essa função, né? A derivada da função de custo em relação a W1, ou desculpe, em relação a Z1, que é o que a gente está querendo saber, tá? É a derivada da função de custo em relação a... Opa, eu acho que... Ah, não, desculpe, em relação a Z1, é a derivada da função de custo em relação a Y barra, multiplicado pela derivada de Y barra em relação a Z2, multiplicado pela derivada de Z2 em relação a H, multiplicado pela derivada de H em relação a Z1. Só que veja, ó, esses dois primeiros termos a gente já sabe que é quem, ó, os dois primeiros termos, a gente sabe quem é quem, que é ΔH. Então, para calcular ΔH, a gente usa o ΔH. Olha lá a propagação, ó, calculei aqui na camada o ΔH, propaguei para outra camada o ΔH para calcular o ΔH, certo? Então, ó, a gente sabe que isso aqui é ΔH, então substituindo aqui, ó, fica o ΔH, beleza? Agora vamos lá. Isso aqui a gente já tem, que é o ΔH. Quem é a derivada de Z2 em relação a H? Ó? Z2 é o quê? É H vezes W2 mais B2, certo? Então, se eu estou querendo derivar Z2 em relação a H, eu vou pegar quem está multiplicando H, o beta, o bias é constante e vira zero, quem está multiplicando H é W2. Então, a derivada de Z2 em relação a H é o peso 2, tá? O W2. Então, esse termo aqui, ó, vira o W2. E a derivada de H em relação a Z1, a gente já sabe que é a derivada da função de ativação desse neurônio em relação a Z1. Então, veja, qual é a regra aqui agora? Para eu calcular um delta de um neurônio intermediário, tá? Veja só, lembre, sempre um neurônio intermediário está conectado a todos os outros neurônios da próxima camada, tá? Se eu considerar que um neurônio só está ligado a um outro neurônio, que é nesse caso aqui, né? Um neurônio ligado ao outro, como é que eu calculo o delta, tá? O delta, ó, sem precisar ficar fazendo a regra da cadeia é só para comprovar isso. O delta da camada intermediária, considerando que só está ligado a um neurônio, tá? Aqui é o neurônio de origem, aqui é o de destino. Ele é igual ao delta do neurônio de destino, multiplicado pelo peso que conecta esses dois neurônios, multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio de origem. Percebeu? A gente vai ver o seguinte, ó, que quando eu tenho mais neurônios conectados a ele, isso aí vai mudar um pouquinho, tá? Mas parte pelo mesmo princípio aqui, certo? Ok, agora vamos para os gradientes, tá? Então vamos lá. Quem é o... Veja só, todos esses passos intermediários, gente, a gente não precisa refazer, tá? A gente não vai fazer isso no código. Esses passos intermediários é para mostrar, eu provar para vocês por que os deltas têm esses valores. E também por que calcular os deltas, tá? É importante isso. A gente está calculando os deltas porque a gente vai reaproveitar eles nos cálculos dos neurônios das camadas anteriores. E a gente vai retropropagar esses deltas para trás e para a gente poder calcular os outros deltas. Então, esse aproveitamento dos deltas da camada posteriores para o cálculo dos deltas das camadas anteriores é que torna o nosso algoritmo escalável, certo? Então, esse é o grande lance do backpropagation, ok? Mas vamos lá, né? Bom, então vamos lá. Quem é o gradiente de W2? O gradiente de W2, não sei se está deselegante eu tomando café aqui, gente, mas sabe que programador gosta de café, né? A maioria. Então, café pra gente é vida. Mas vamos lá. Então, a derivada de GW2, né? A derivada
gradiente em relação a W2 é a derivada da função de custo em relação a W2, que é, na verdade, o que interessa para a gente, né? Para a gente, é o gradiente que interessa para a gente atualizar o peso W2, né? Então, vamos lá. Regra da cadeia. Então, vamos pegar agora aqui, ó. É derivada de L em relação a Y barra, multiplicado pela derivada de Y barra em relação a Z2, derivada de Z2 em relação a W2. Só que esse cara, a gente já tem, ó, que é esse cara aqui. Então, esse cara é o ΔH2. Então, é o ΔH2. Agora, quem é a derivada de Z2 em relação a W2? Bom, agora, ó, W2 é a nossa variável. Certo? Então, ó, a gente vai pegar quem multiplica W2, que é H, e a gente sabe que derivada de Z2 em relação a W2 é H multiplicado por W2 mais B2. B2 é constante, fica zero. E H multiplicado por W2, a gente pega quem multiplica W2, porque a variável agora é W2, então vai ser H. Tá? Derivada. Então, o gradiente vai ser ΔH2 vezes H. Daqui a pouco a gente tira conclusões em relação a isso. Tá? Quando a gente terminar de ver essa outra aqui. Então, quem é agora o gradiente o GW1? É o gradiente em relação a W1. É a derivada da função de custo em relação a W1. Então, vamos destrinchar agora essa segunda função aqui. É a derivada de custo em relação a y barra, multiplicado pela derivada de y barra em relação a Z2. Isso aqui a gente já sabe que é ΔH2, ok? A derivada de Z2 em relação a H, Z2 em relação a H, a gente pega quem multiplica H, lembra? H vezes W2 mais B2, B2 é constante, fica zero. A variável agora aqui, ó, é H, a gente pega quem multiplica H, que é W2. Pronto. A derivada de H em relação a Z1 é a derivada da função de ativação desse neurônio, ok? Multiplicado derivada de Z2, pela derivada de Z2 em relação a W2. A derivada de... Opa, é isso mesmo? De Z2... Não, eu tô aqui, né? Desculpa. Multiplicado pela derivada de Z1 em relação a W1. Então, Z1 é x vezes W1 mais B1. B1 é constante, fica zero. X vezes W1, a gente vai pegar quem multiplica W1, que é x. Pronto. X. Então, fica essa expressãozinha grande aqui, ó. Só que olha que legal, tá? A gente sabe que ΔH2, ó, ΔH2, vezes W2, vezes a derivada da função de ativação do primeiro neurônio, isso aqui é o ΔH1. Então, acaba sendo que o gradiente em relação a W1 é o ΔH1 vezes x. Qual é a conclusão que a gente tira disso? E aí é bem fácil, tá? Que o gradiente, certo? De um peso, ele é a derivada, ou desculpe, ele é o delta do neurônio ao qual esse peso está conectado, certo? Multiplicado pela entrada desse, pela entrada que está multiplicando esse peso, tá? Ou seja, vamos lá. Toda conexão tem a origem e tem o destino, tá? Então, o gradiente, certo? De um peso é o delta do destino multiplicado pela saída da origem. Percebeu? Então, ó, o gradiente de W2 é o ΔH2, delta do destino, multiplicado pela saída da origem, que é H. Ok? O gradiente de W1 é o delta do destino, ΔH1, multiplicado pela saída da origem. A saída da origem é a entrada da rede, multiplicado por x. Beleza? Então, o que, é que a gente tira de conclusão aqui? Vamos lá, resumindo. Os deltas dos neurônios da camada de saída é o erro desse neurônio multiplicado pela derivada de ativação desse neurônio. Pronto, fechou.
Os deltas dos neurônios da camada intermediária, se ele só estiver ligado a um outro neurônio, certo? É o quê? É o delta do neurônio de destino, multiplicado pelo peso que conecta esses dois neurônios, multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio de origem. Beleza? Fechado. Agora só falta os gradientes dos bias, que é bem mais fácil. Vamos lá. Gradiente B2, ou gradiente em relação ao bias 2, né? Então vamos fazer a regra da cadeia aqui. Derivada da função de custo em relação a B2, a derivada da função de custo em relação a y barra, derivada de y barra em relação a Z2, derivada de Z2 em relação a B2. Então presta atenção, isso aqui a gente já sabe que é delta 2, e como B2 ele é uma constante, derivar em relação a uma constante é zero. Derivar em relação a uma constante, eu não estou derivando em relação a uma constante. Eu estou considerando que B2 é uma variável, pelo amor de Deus. Esquece isso que eu falei. Então, se a gente pegar aqui ó, a função, considerando B2 uma variável, né? A gente sabe que Z2 é o quê? Quem é Z2? É W2H mais B2. Então, veja, W2H acaba virando constante. B2 é a variável. Então, a gente vai pegar quem multiplica B2. Isso aqui zera, porque é constante. E a gente pega quem multiplica B2. Quem multiplica B2 é 1. Pronto. Então, a derivada do bias é o próprio delta do neurônio que tem esse bias. Então, a derivada de B2 é delta 2. A derivada de B1, a gente vai chegar a essa conclusão também, é delta 1. A gente vai chegar à mesma conclusão aqui se você destrinchar isso aqui, tá? Ok? Então, a derivada dos bias é o delta do neurônio ao qual esse bias está conectado. Para a gente fechar aqui, ó, a regra da cadeia e aí já passar para o algoritmo, certo? Vamos pegar uma rede agora mais complexa. Tá? A gente precisa de uma rede mais complexa e no algoritmo a gente vai botar uma rede mais complexa ainda. Certo? A gente vai ver que vai ser tudo parte desse princípio simples para chegar a algo mais complexo, certo? Então vamos lá. Então usei as mesmas nomenclaturas da rede passada, né? Então qual é a brincadeira aqui, tá? Vamos lá, a gente pergunta aqui, né? O que acontece no cálculo do delta de um neurônio que se conecta a mais do que um neurônio? Por exemplo, o cálculo do delta 1. Esse neurônio aqui, ó, ele se conecta a mais do que um neurônio. Então presta atenção aqui, ó. A gente viu como que a gente calcula o delta se a gente tiver um neurônio ligado a apenas um outro, né? A gente viu que é o quê? Que é o delta do origem multiplicado pelo peso, multiplicado pela função de ativação o delta do destino, multiplicado pelo peso que conecta os dois neurônios, multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio origem, tá? A gente viu como calcular o delta quando a gente só tem dois neurônios conectados aqui, tá? Mas como esse neurônio tem mais do que um neurônio, como é que a gente faz isso, tá? Aí vamos pegar aquela regrinha da derivada da soma. Olha só, minha função de custo agora, ó, ela já não é calculada em cima de um único neurônio. Minha função de custo ela é calculada em cima de dois neurônios, certo? Então, como é que é a função de custo agora? Estou considerando a função de custo MSE, tá? Então, vamos lá. A função de custo MSE, para mais do que um neurônio, é a soma dos erros quadráticos de todos os neurônios. É a média disso aí, tá? Então, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó? Exatamente, ó. É a soma do erro quadrático desse neurônio, que é y barra 1 menos y1, mais desse outro neurônio, que é y barra 2 menos y2, certo? Se a gente quer derivar L, que é isso tudo aqui, em relação a Z1, preste atenção. A gente tem a derivada da soma, beleza? E a gente sabe, a gente viu lá que a derivada da soma é
a soma das derivadas. Perfeito? Então, ó, primeiro a gente vai derivar em relação a esse termo, depois a gente vai derivar em relação a esse termo, e aí, ó, somar os dois, tá? Então, a derivada de L em relação a Z1, primeiro é a derivada de L em relação a Y barra, multiplicado pela derivada de Y barra em relação a Z1, somado com, agora esse termo aqui, a derivada de L em relação a Y barra 2, Y2 barra, né? Vezes a derivada de Y2 barra em relação a Z1. Esses caras a gente sabe resolver, tá? Vamos lá? Então, esse termo aqui a gente já sabe resolver, ó. A gente sabe, ó, esse termo aqui, a gente sabe que esse cara aqui, ó, esses dois termos aqui é o ΔH2, tá? Olha lá no slide passado. A gente sabe que esse cara aqui, ó, é o W2. Olha lá no slide passado também, tá? E a gente sabe que esse cara aqui é a derivada da função de ativação do neurônio 1, do neurônio que a gente está calculando aqui, o delta. Certo? Agora, para esse cara de azul aqui. A gente sabe, ó, que esse cara aqui, ó, é o delta 3. Tá? A gente sabe que esse cara aqui é o W3. E a gente sabe que esse cara aqui é a derivada da função de ativação do neurônio 1. Quando eu falo a gente sabe, gente, é porque a gente já viu no slide, nos slides passados. É só você pausar se você não estiver entendendo e voltar para ver. Tá? Então, ó, a derivada total, né, a derivada da função de custo em relação a Z1, que é o que a gente faz para calcular o ΔH1, tá? É a soma desses dois termos aqui. Tá? Então, se a gente somar os dois termos e botar o delta, a derivada da função de ativação em evidência, né, a gente vai chegar à conclusão de que o ΔH1 é esse resultado aqui. Tá? Então, vamos lá. De uma forma genérica, tá? O delta de um neurônio da camada intermediária é a soma dos produtos dos deltas dos neurônios que estão conectados a ele, os neurônios de destino, multiplicado pelos seus respectivos pesos, tudo isso multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio de origem. Então vamos lá, de novo. Eu tenho um neurônio de origem com os neurônios de destino. Eu tenho os pesos que conectam esse neurônio de origem com os dos de destino, tá? Então, o delta de um neurônio da camada intermediária, tá? Ele é o quê? Ele é os deltas dos neurônios de destino multiplicado pelos seus respectivos pesos e somados, tudo isso multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio de origem. Então, a gente chega a isso aqui, tá? Por exemplo, o ΔH1 é o ΔH2 multiplicado por W2, somado com o ΔH3 multiplicado por W3, tudo isso multiplicado pela função de ativação, pela derivada da função de ativação do neurônio de origem. Veja que agora ficou fácil. Se eu calculo os deltas da camada posterior, eu vou passar esses deltas e esses pesos da camada posterior para a camada corrente, que eu quero calcular os deltas, e aí utilizo esses valores para calcular os próximos deltas. Tá? Então o algoritmo se torna simples por causa disso. Tá? Bom, agora é o seguinte, deixa eu pegar meu vídeo aqui que está cobrindo aqui, né? Botar ele aqui em cima. Veja que agora ó, vai ficar fácil. Mesmo tendo uma rede mais complexa ainda aqui. Tá? Então, daqui de tudo isso que a gente viu agora, né, que a gente acabou de ver, agora a gente já está pronto para entender o algoritmo backpropagation. Tá? E basicamente o algoritmo backpropagation ele consiste em 4 passos. Tá? Então vamos ver quais são esses passos. Primeiro é o seguinte, tá? Eu tenho que calcular os deltas da camada de saída. Tá? Nesse exemplozinho aqui eu tenho o delta 4 e o delta 5. E a gente já viu como calcular, tá? Então,
Os deltas da camada de saída é o erro daquele neurônio multiplicado pela sua pela derivada da sua função de ativação. Então, ó, o delta 4 é o erro do neurônio, é o y/1 menos y1 multiplicado pela derivada da função de ativação, da sua derivada da função de ativação. Então, delta 4 e delta 5 calculado, certo? Depois eu tenho que calcular os gradientes de seus pesos. E a gente viu que o gradiente do peso é o delta cada peso é ligado entre dois neurônios, neurônio de origem e de destino. O gradiente para um determinado peso é o delta do neurônio de destino multiplicado pela saída do neurônio de origem. Então, o GW3, que é o gradiente para o peso 3, é o delta 4 multiplicado por H2. A gente vai fazer isso aqui para todos. E o gradiente dos betas do neurônio de saída, ou de qualquer outro neurônio, são os deltas do neurônio ao qual dos betas, não, dos baias, né? Eu sempre confundo baias com beta, eu peço perdão aqui. Então, os gradientes dos baias, a gente viu também que é o delta do neurônio ao qual esses baias estão conectados. Tá? Então, eu faço isso aqui para a saída. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Então, já calculei tudo para os neurônios de saída. Agora, vamos para a camada anterior, intermediária. Agora, para eu calcular os deltas da camada intermediária e os seus gradientes, né, dos pesos que estão conectados a esse neurônio e os baias, eu preciso dos deltas da camada que a gente terminou de calcular, certo? E eu preciso dos pesos dos neurônios dessa camada. Então, eu vou propagar tudo isso para trás. É por isso que o nome do algoritmo é backpropagation. Tá? Então, propagar os deltas calculados, né? Todos esses deltas aqui, e os pesos dos neurônios para a camada de neurônios anterior. Então, os pesos desses neurônios aqui, W3, W5, W4, W6. Vamos propagar tudo isso para cá, porque a gente vai precisar disso para calcular os deltas agora dessa camada, certo? E aí a gente vai calcular os deltas e os gradientes dessa camada aqui, certo? Então vamos lá, a gente já viu isso, né? Então, nós temos o delta 2 que a gente vai calcular e o delta 3, certo? Então, para calcular o delta 2, a gente viu que a gente vai fazer o quê? Esse neurônio está conectado a esses dois, então a gente vai pegar os deltas, vai ser a soma dos deltas do neurônio destino multiplicado pelos seus respectivos pesos, por isso que a gente precisa dos pesos e do delta da próxima camada, multiplicados pela sua função de ativação. Então, pela derivada da sua função de ativação. Então, delta 2 vamos lá, delta 2 é W3 vezes delta 4 mais W4 vezes delta 5 multiplicado pela derivada da sua função de ativação em relação a Z2, que é esse neurônio aqui, tá? O delta 3 é delta 4 multiplicado por W5 mais delta 5 multiplicado por W6 multiplicado pela derivada da sua função de ativação. Veja como é simples isso, gente, tá? O gradiente em relação a W1 é o delta do seu neurônio de destino, ao qual esse W está conectado, multiplicado pela saída do neurônio de origem ao qual esse W está conectado. Então, o W1 aqui, ó, cadê? W1 é o delta 2 multiplicado por H1. W2. O gradiente em relação a W2 é o delta 3 multiplicado por H1. Ok? E os gradientes do Bayer são os deltas dos seus neurônios. Gente, olha só, agora ficou uma coisa genérica. Por quê? A única coisa que vai ter de diferente é o cálculo dos deltas da camada de saída. De todas as outras camadas vão seguir o mesmo padrão. Eu vou retropropagar agora para a camada anterior
todos os deltas e todos os pesos dessa camada para a camada anterior. E eu vou repetir esse processo até chegar na primeira camada intermediária. E aí termina o algoritmo. Tá? Perdão, termina o cálculo dos gradientes e termina o cálculo dos deltas. Tá? Então, ó, eu agora estou nessa camada aqui, né? E vou fazer a mesma coisa. Então, ó, o delta1 agora é o W1 vezes H, ou, tipo, W1 vezes delta 2, mais W2 vezes delta 3, multiplicado pela derivada da função de ativação desse neurônio. Então, veja que eu estou seguindo a mesma regra que o passo anterior. Então, isso é recursivo. Isso é recursivo. E é aí que está, que deixa o nosso algoritmo escalável. Certo? Bom, calculo os gradientes de W, né, que nesse caso agora aqui é o x multiplicado pelo delta1, e o gradiente de B1, que é o próprio delta1. Ok? Pronto. Com isso, eu já tenho todos os gradientes, que é o que interessa para a gente. Eu já tenho todos os gradientes calculados. Agora, o que a gente faz? A gente já sabe. Agora é só atualizar os pesos pelaquela equaçãozinha, né? Que é o quê? Como é que a gente calcula os pesos? A gente vai fazer isso para todos os pesos, tá? Bom, pesos e baias. Um determinado peso n, tá? É pegar esse peso n, subtrair da taxa de aprendizado multiplicado pelo seu gradiente. Pronto, acabou. Então a gente não já tem todos os gradientes calculados? Por exemplo, quero atualizar W3. Então, W3 vai ser igual a W3 menos, vai ser o valor, o W3 novo vai ser o valor atual de W3, menos a taxa de aprendizagem da rede, multiplicado pelo seu GW3, que a gente já calculou aqui, ó. GW3, certo? Então, vou fazer isso para todos os pesos e para todos os bairros, tá? O que é importante a gente ter daqui? A gente vai utilizar isso aqui. Esse slide vai ser o slide, eu vou até colocar, na hora que a gente estiver codificando, eu vou colocar ele bonitinho lá num canto, tá? Pra gente vai usar isso aqui como referência para a gente criar o nosso algoritmo, tá? O que é importante aqui? Perceba que todos os gradientes e todos os deltas, eles precisam ser armazenados, tá? Porque quando eu for percorrer a rede, os deltas precisam ser armazenados para que, durante o cálculo dos deltas, eu preciso desses deltas da camada seguinte para poder fazer o cálculo, tá? E eu preciso guardar também os gradientes. Eu preciso guardar os gradientes calculados, porque quando eu for atualizar os pesos e os baias, eu preciso consultar esses gradientes. Ok? Bom, então o algoritmo backpropagation é esse. Eu sei que a gente teve uma cargazinha matemática antes pesada até chegar aqui. Mas veja que foi de extrema importância a gente pegar essa carga matemática para a gente entender tudo isso aqui. E isso aqui é importante para a gente entender e para implementar o algoritmo, tá? Bom, então assim, no próximo vídeo, tá? Essa aqui é a parte 12, na parte 13 a gente já vai começar a implementação do nosso algoritmo, ok? Espero que vocês tenham aproveitado aqui essa fundamentação teórica do algoritmo backpropagation. Espero que vocês vejam o vídeo mais de uma vez até entender tudinho, ok? Para que quando a gente chegue na implementação, já na sua cabecinha aqui, ó, já esteja tudo preparado teoricamente para a gente botar em prática tudo isso, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.